Bacana. Antes de chegar no Juventus, o senhor esteve na Inter de Limeira também, né? Disputou 2 anos atrás. 2 anos, né? Teve disputou a série A1. E é uma outra coisa que se fala muito, né? Pô, o Campeonato Paulista tá a mesma fórmula de disputa faz desde 2015, 2016, não muda aquela coisa tal. E todo mundo reclama, mas chega o conselho arbitral, aí define. A mesma fórmula, a mesma coisa. Você já sabe, já tá de cor. Tá tipo o Campeonato Carioca, era Campeonato Carioca, tinha um tempo. Agora o Campeonato Carioca virou uma salada também, mas antes era Taça Guanabara e a Taça Rio. Você já sabia que o campeão da Taça Guanabara, se fosse campeão da Taça Rio, era campeão. Tá assim, né? O Campeonato Paulista agora não muda, parece que não tem vontade de mudar. Os clubes do interior, o senhor que esteve à frente de um clube do interior lá também como dirigente, eles aceitam de boa assim ou eles querem mudanças? Eu vejo assim, né? Até eu participei lá dessa reunião, a federação coloca para que os clubes, numa pré-reunião, uma pré-reunião aí, que os clubes colocarem sugestões para o campeonato e tal. Muitas sugestões são dadas, mas só que na hora, quando chega lá, na hora da votação, acaba todo mundo aceitando, aí não tem o que reclamar. Sim. Entende? Até essa sugestão, por exemplo, de que classificasse o primeiro de cada grupo e os melhores segundo colocados, como o caso desse ano aqui, a Ponte, se tivesse, né, estaria classificada, né? Mas eu acho que seria mais justo, né? E você ter o primeiro de cada grupo classificado e o segundo melhor de cada grupo classificado. O índice, né? Para não cometer a injustiça que esse ano acabou acontecendo com a Ponte e outros anos aconteceu com outros clubes também. Então, eu acho que seria mais justo. Mas isso depende do clube, não depende da federação. Eu acho que a federação coloca em votação aquilo que é decidido pelos clubes, é o que vai acontecer. Né? Então, assim, os clubes reclamarem de que é sempre a mesma coisa, não muda, mas quem vota são os clubes. Tem que. Não adianta reclamar depois. É o que se fala. Não, depois que assinou ali o regulamento, assinou a fórmula de disputa, já era. Depois não adianta reclamar mais. Né? Por isso que. Teve até aquele negócio, também teve, né, há 2 anos atrás, teve a votação em relação a alguns clubes menores, aí vamos dizer assim, queriam que as quartas de final que fossem 2 partidas, não em uma só. O mata-mata ali em 2 partidas. Certo. Mas chegou lá na hora da votação, continuou, a fórmula que ganhou foi essa aqui, que é uma partida só, né? Então não passou. A tendência, assim, parece que o campeonato estadual, parece que ele vira, para os clubes considerados maiores aí, parece que ele vira uma obrigação por uma questão financeira só, né? Porque eles estão preocupados com pré-libertadores, estão preocupados com Copa do Brasil, com o próprio Campeonato Brasileiro. Isso quem tá falando, os que estão na parte de cima aí, que disputam Série A1 do Campeonato Brasileiro. Essa é a impressão que passa, porque fazem assim, até porque você tem uma pré-temporada, por exemplo, nesse ano, né? Tudo bem, já explicou aqui, porque tem o Super Mundial que vai ter no meio do ano que vem tem a Copa do Mundo. Ela foi mais curta, né? A pré-temporada foi mais curta. O campeonato começou uma semana antes do que normalmente começa, tal. Aí teve clubes aí que jogaram até dia 15 de dezembro, estava jogando bola ainda. O Botafogo estava disputando o Mundial até quase do Natal, né? Sim. Enfim. E aí, mas os clubes têm menos tempo para preparar, né? Para preparação. E aí o que acontece? Entra com um time misto, com um time mesclado. O Palmeiras fez muito isso. O Santos até que não colocou o que tinha, porque não tinha muita coisa mesmo. O São Paulo fez muito isso, mesclou muito o time, porque não tinha, os jogadores estavam se recuperando. Essa parte de recuperação é o que eu falo. Quando você disputa uma temporada inteira, intensa, como foi a temporada de 2024, e aí logo no dia 12 de janeiro já tem um campeonato paulista, tem jogador que dá aquele migué a falar, não aguento. Primeiro jogo, assim, aí vai muito do elenco que o clube monta, né? Já pensando nessas situações, porque você não vai contar apenas com 11. Sim. Então você tem que ter um elenco forte para que você possa passar por esse período, principalmente esse início, né? Como os clubes procuraram fazer uma coisa escalonada. E por outro lado também que a gente costuma falar da rodagem para o atleta, porque lá na frente você vai precisar dele. Você não vai contar apenas com 11, com 12, com 13. Você vai contar com
com 20 e poucos jogadores. Tanto na 1 como na 2 aí são 26 que podem ser inscritos, mais os jogadores da base, né, que tem aí pelo menos mais de um ano de clube. Então você vai contar com esses atletas. Então é bom que você rode bastante esses jogadores, porque lá na frente, a hora que você for precisar, eles estão já em ritmo de jogo, já jogaram e tal. Então essa é a intenção, às vezes, de você colocar também, principalmente nas rodadas iniciais, jogadores que possivelmente seriam os reservas, para que eles rodem também, para que eles possam estar atuando, porque senão vai passar o ano, vai ficar eternamente na reserva. E também, a hora que precisar, o cara não está no ritmo dos demais. Sim, então, é importante isso. Agora, é o que você falou, né? A pressão é muito grande, porque o técnico, para fazer isso, ele tem que ter um elenco na mão ali, e esses reservas tem que dar conta do recado, senão não classifica, né? Sim. Palmeiras foi até a última rodada, por exemplo, para garantir a classificação. Fez um gol na Bacia das Almas lá e conseguiu a classificação, senão poderia ter ficado de fora. E aí você conversa com torcedores do Palmeiras, eles, poxa, mas também o técnico fica fazendo teste, mas não tem jeito, você tem que fazer. Não, né? Ele não está fazendo teste porque ele quer. Porque precisa. Se ele pudesse contar com os titulares desde o início, durante a competição inteira, é lógico que você manteria, mas não correria até esse risco, né? Mas é importante até que ele fez, porque não é só esse campeonato que ele tem, né? Ele vai ter Libertadores, ele vai ter Brasileiro, Copa do Brasil, tudo aí junto, né? Então você tem que ter a maior parte do elenco rodado aí para poder, e vai ter que precisar de todos. Como lá no início, lá o Sérgio falando com o grupo, lá falando assim, olha, vamos se preparar bem, eu vou precisar de todo mundo. E tanto que aconteceu que praticamente até os meninos da base têm entrado nos nossos jogos, né, que jogaram recentemente a Taça São Paulo, o Guilherme, o próprio Roger, o João Emanuel, o volante. Então, tem utilizado jogadores da base. E assim, e acaba acontecendo isso mesmo, até por esse campeonato tão apertado que está, com tanto desgaste que tem até pelo calor, você tem que rodar o elenco. Eu lembro que no São Paulo, início da década de 90, ali, o São Paulo tinha essa maratona de jogos, né? Era Campeonato Paulista, era Libertadores, Copa do Brasil, e aí já vinha Campeonato Brasileiro, que o Campeonato Brasileiro começava no segundo semestre sempre, né? Que era diferente o calendário e tal. Mas eu lembro que tinha até o Expressinho, né? O famoso Expressinho do São Paulo, que o time estava focado na Libertadores, aí tinha lá o Campeonato Paulista. Entrava só a molecada, né? Para ir jogar. Mas era um outro padrão também, né? Sim, uma intensidade menor, mas apesar de que aquela equipe do São Paulo, ela botava intensidade nos jogos. Hoje a gente fala aí que o jogador chega a correr 12, 13, 14 quilômetros. Nós tínhamos jogadores lá que faziam 12 naquela época. Né? Cafu, Belete, e assim... Falando de 30 anos, poucas pessoas lembram que nós chegamos a jogar domingo, terça, quinta, domingo. Nós chegamos a jogar 9 partidas assim. Lembro que o Juninho jogou de tarde, jogou de noite, Juninho Paulista. Teve uma quarta-feira lá que ele jogou à tarde e depois jogou à noite. Então, assim, teve situações em que nós precisamos jogar várias partidas seguidas, tanto que em 93 nós fizemos 92 partidas. Quem é que faz 92 partidas hoje? Entende? Somando todos os jogos lá, fizemos 92 partidas. Então, assim, tinha o lado, né, da facilidade que a infraestrutura do São Paulo proporcionava, a equipe técnica, a gente procurava fazer o melhor possível, cada um dentro da sua área, eu na minha, o Tele na dele, o Turíbio na dele, na área de fisiologia, a Patrícia Bertolucci na área de nutrição, até vou falar dos roupeiros, tá entendendo todo esse processo, porque eles também tinham que fazer um trabalho muito grande para poder colocar esse material tudo em ordem, né? Então, a parte da diretoria, por parte da presidência, todo mundo trabalhando o melhor possível para que a gente pudesse suportar aquela maratona de jogos e suportar e ganhando. Né? Porque de 90 até 94, esses 4 anos que fiquei no São Paulo, foram 14 títulos. Somando aqueles títulos daqueles torneios na Espanha, que eram torneios expressivos, ganhando de Barcelona, ganhando de Real Madrid, ganhando de Atlético de Madrid. Não era contra equipes de médio escalão, né? Grandes equipes do futebol europeu. Então, tinha todo um planejamento em cima disso, toda uma
preocupação em a gente fazer o melhor. Eu sempre trabalhei com planejamento, sempre procurei fazer. Eu tinha o planejamento do ano inteiro, que era o macrociclo, tinha o mesociclo, que era a competição, e tinha o microciclo, que era a programação semanal. E dentro dessa programação semanal, a gente ia fazendo as correções necessárias. Então, por isso que a gente tinha um trabalho muito bem feito em cada área para que a gente pudesse ganhar tantos títulos expressivos em tão pouco tempo. A impressão que dá é que parece que tinham poucas lesões naquele tempo. Parece que hoje, eu não sei se é questão de tempo, a gente vai, sei lá, 30 anos estão falando isso aí, mas o São Paulo jogava muitas competições e parece que poucos jogadores se lesionavam seriamente. Tinha uma lesão, às vezes era poupado e tal, mas tinha poucas lesões. Hoje, parece que quando tem uma maratona, rapidinho você estoura um jogador. É impressionante, né? Eu não sei se eu só estou falando besteira aqui. Não, mas tinha lesões também, acontecia. Pandelli saiu, o próprio Raí teve, o Rogério Pinheiro teve duas, né? Sim. Teve a primeira, ele volta no jogo contra a Inter de Porto Alegre lá, o cara cai em cima da perna dele, justo a perna lesionada, ele volta até a lesão. Acontecia, mas eu acho que acontecia com menos frequência do que acontece agora. Eu acho que tinha... Como hoje está mais compactado, está as linhas muito perto, então eu acho que esse contato físico é menos intenso. Hoje mais do que naquela época, né? Sim, entendi.